Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro, a nossa seleção volta a entrar em campo e finalmente um jogador do Benfica dá uma entrevista à Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 18 de novembro e no dia 18 de novembro de 1968 o Benfica sagrava-se campeão do Campeonato Metropolitano de Hóquei em Patins. Após um percurso brilhante nesta prova e ao fim de 9 vitórias e um empate, o Benfica chegava assim às duas últimas jornadas com 6 pontos de vantagem. E assim sendo, capitaneada por Livramento, o nosso Benfica sagrava-se uma vez mais campeão deste campeonato e desta modalidade pelo segundo ano consecutivo, mostrando uma vez mais que não só dominava no futebol, como também no hóquei em patins, e era claramente a maior força nesta modalidade a nível nacional. E agora sim, vamos então ver as nossas notícias, mas não sem antes lembrar que hoje sairá novo episódio do Lanterna Vermelha. Temos então assim o 5º episódio, onde vamos ter então 2 Tiagos a lutar por uma vaga na próxima fase. Por isso já sabem, esta tarde por volta das 6 horas, Lanterna Vermelha, a nossa rubrica de quiz aqui do canal. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Samu tem sonho para agarrar. O goleador portista é alvo de elogios do selecionador da Espanha, que pode estreá-lo hoje por La Roja. Diz ainda De La Fuente, tem um potencial tremendo e é um grande rematador. Já Samu responde, adaptei-me rapidamente e encaixei muito bem no Futebol Clube do Porto. Ainda aqui no Porto, vende ali Fran Navarro cobiçados. O defesa brasileiro é desejado pelo São Paulo e o avançado tem interessados em Espanha. E aqui está então, uma vez mais, para não fugir ao normal, o Jornal O Jogo a dar assim grande destaque ao Futebol Clube do Porto, mesmo em dia que joga a nossa seleção. E por falar em seleção, temos hoje um Croácia-Portugal às 19h45. Capitão Cancelo entre as novidades. O batismo marcado para Araújo, Jaló, Kenda e Fábio Silva. E entretanto Martínez diz que ainda tem magia, pode desequilibrar. Ora, e Portugal voltou hoje a entrar em campo na última partida da fase de grupos da Liga das Nações. E relembro que esta é a última paragem de seleções deste ano e que, assim sendo, a nossa seleção só voltará a entrar em campo em março nos quartos de final desta mesma competição. Pois após a vitória na última jornada, a meio da semana, Portugal já carimbou de forma automática a passagem à próxima fase. E este jogo é apenas um trâmite. Com vários jogadores a serem dispensados, com vários jogadores a estarem lesionados, vai haver sim oportunidade para várias estreias com as quinas ao peito. Eu só espero que tenham assim um bom desempenho e vestam orgulhosamente a camisola da nossa seleção. Ainda aqui no Sporting, lesão de De Baste gera apreensão. Não jogou a segunda parte pela Bélgica por aparente problema muscular. E ainda tanto aqui no futebol internacional, Ruben Amorim mete mãos à obra. O português dá o primeiro treino no Manchester United. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. United, estou muito bem aqui. Carreiras quer triunfar nas águias, apesar da opção dos ingleses. E Renato deve ser titular na taça, a sua 20ª competição. É assim, não tenho muito mais a dizer sobre Renato, já o disse várias vezes, continuo a achar que Renato não tem o nível físico nem a preparação física necessária para ter muitos minutos, quanto mais ser titular. Não percebo porque é que Bruno Lage... Aliás, eu sei porque é que Bruno Lage continua a insistir, mas acho que não devia ser, porque os jogadores deviam jogar no Benfica por meritocracia e não por estatuto. Gostava de perceber porque é que ele não aposta, por exemplo, em Rollheiser para a posição do meio campo, ou inclusivamente em Leandro Barreiro, que tem tido muito poucos minutos desde que Lage chegou ao banco do Benfica. Enfim, teremos que esperar então por mais partidas para ver então o astro argentino e o jogador luxemburguês a voltarem a ter minutos a titular pelo Benfica. Pois vá, aquilo que parece, Bruno Lage vai continuar a apostar no nosso menino. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. João deu nega a Jesus. A hipótese de ser adjunto surgiu quando já sabia que ia render a Mourinho. Rejeitou também o Al Hilal para ser treinador principal dos Leões. Entretanto, o antigo diretor desportivo lamenta, o Leeds não deu 14 milhões de euros por Gyökeres. E no Israel-Bélgica, De Baste sai lesionado. E aqui está então
o mágico, o mago, o aprendiz, não sei tampouco o que dizer, João Pereira, fica assim agora a saber-se que afinal rejeitou as Arábias para ser treinador principal, para ser também adjunto de Jesus, tudo por amor ao Sporting. Eu só espero que esta aventura ao serviço dos Leões lhe vai bastante bem e que não acabe o final da época a ser mais um treinador dispensado nessa máquina de triturar treinadores que também é o Sporting. Pois se olharmos para os registros dos últimos anos, o caso de Amorim é mais para o singular. Ora, temos ainda aqui a seleção que entrou hoje em campo na Croácia. E Martínez admite a estreia de Kenda, dizendo que o mesmo tem magia. O técnico pode hoje alcançar a vitória número 250. Entretanto, aqui numa entrevista a Slaven Bilic, o mesmo diz que Gyökeres é provavelmente a contratação da década. E ainda aqui o Conselho de Disciplina abre processos. Lavagem de dinheiro investigada. Agentes suspeitos de ligação à organização criminosa brasileira. Aqui está mais uma vez um caso que salpica o futebol português e que vai ser falado nos próximos dias. Neste momento, para já, não há ligação a nenhum dos três grandes, mas há mais do que um clube em Portugal. E já é bastante mau que haja processos em curso, quanto mais que apareçam agora novos processos. Eu sou defensor que todos os processos devem ser abertos quando há suspeição de crimes e que a máfia e este crime organizado que existe à volta do futebol tem de acabar de uma vez por todas, pois só está a denegrir o bom futebol português. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno muda treinos. A defesa é agora a prioridade. E entretanto, o selecionador espanhol elogia Samu. É um grande finalizador. E com esta deixa, vamos então ver o destaque que nos interessa. O destaque do nosso glorioso. Quero deixar marca no Benfica. Carreras aposta em conquistar títulos e diz que está no seu melhor momento e que o United é uma espinha atravessada. Entretanto, os dinamarqueses dizem que Bá tem muitas dores. Ora, já tínhamos falado disto no vídeo das capas de ontem e que é uma péssima notícia, pois ao que tudo parece, Bá vai voltar lesionado e não vai poder dar o seu contributo. E ao que também tudo indica, Caboré também se lesionou ao serviço da sua seleção, deixando uma vez mais o Benfica sem um defesa direito de raiz. E muito provavelmente teremos que ver então Arsenal voltar a essa posição ou então deslocar para a lateral direita Tomás Araújo, fazendo assim alinhar no centro da defesa Otamendi e António Silva. Mas na minha opinião, qualquer das duas soluções não é a ideal, pois o ideal seria ter um defesa direito disponível, mas infelizmente não o temos. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e o que é que o Jornal A Bola tem para nos dizer hoje. Estou muito feliz no Benfica. Carreras comenta a opção de recompra do Manchester United, mas diz sentir-se muito bem na Luz. Desde que chegou lá estou em grande forma e no final do clássico Samu estava um pouco amuado. E ainda aqui contratação de central, fora da agenda das Águias. Ora, ainda não tinha comentado aqui a situação de Carreras e isto sim orgulha-me ver um jogador do Benfica dar este tipo de entrevistas. Há a cobiça assim de um grande inglês, de um clube que tem um estatuto neste momento superior ao do Benfica e onde de certeza iria ganhar mais dinheiro. Mas mostra aqui que está de pedrical no Benfica e com o pensamento apenas no glorioso. Mesmo no final da época venha a sair, para já o que interessa é estas palavras. É mostrar que está compenetrado com o projeto e que no dia de hoje só pensa no Benfica, em triunfar pelo Benfica e dar o seu melhor com o manto sagrado. É isto que eu espero de outros jogadores que ultimamente dão entrevistas a elogiar outros treinadores ou a falar da possibilidade de dar o salto para outras equipas. A meio da época, esse tipo de entrevistas não devia ter lugar. Relativamente aqui aos centrais, volto a dizer, o Benfica neste momento não precisa de centrais se nenhum sair no mercado de inverno. Mas caso algum acabe mesmo por abandonar o Benfica, ao Benfica não lhe resta outra senão ir também ao mercado. Ainda aqui no MotoGP, Jorge Martín sagra-se campeão em Barcelona. E embora tenha acabado a prova em terceiro lugar, acabou por se sagrar campeão mundial de MotoGP, tornando-se assim um feito histórico, algo que já não acontecia desde 2001. Que um piloto independente, ou seja, de uma moto de uma fábrica independente, acabasse por se sagrar campeão mundial, que tinha sido Valentino Rossi com a Nostra Azzurro. Mas desde que temos MotoGP, nunca mais isso voltou a acontecer. Ganha sempre a moto principal de fábrica e nunca o da uma equipa satélite. E assim, desde este humilde canal, os meus parabéns a Martinator. E entretanto aqui a nossa seleção prepara novos campeões. A equipa da esquina joga hoje em Split frente à Croácia, sem os heróis de 2016.
mas com muito talento de futuro. E Roberto Martínez diz: renovada é uma boa palavra para esta equipa. Entretanto, Cancelo diz: admiro bastante Kenda. E assim é o que eu digo sempre. Para representar a nossa seleção só podem estar lá os melhores. Independentemente de serem aquele 11 mais habitual e titular, se Roberto Martínez confiou nestes jogadores para os chamar para dar o contributo pela nossa seleção, têm que ser jogadores capazes de entrar em campo e honrar a nossa camisola, pois é isso que os portugueses esperamos. Meritocracia na nossa seleção, se bem que muitas vezes isso não acontece. Ainda aqui no Sporting, Diomande ficou mais caro. O número de jogos obriga a pagar mais ao Midtjylland. Debate-se a acionar da seleção. E no Futebol Clube do Porto, Vilas Boas visita Angola. O líder dos Dragões é esperado por oceano de gente. E é este então os destaques dos nossos rivais e os destaques da prensa desportiva nacional. E como é evidente, o grande destaque vai hoje para a entrada da seleção em campo em Split, naquela que será a última partida da fase de grupos da Nations League. Mas para nós benfiquistas, o que nos enche de orgulho são as palavras de Álvaro Carreras, a mostrar que está de pedra e cal no nosso Benfica e que se orgulha imenso de cá estar e de representar o clube encarnado. Por outro lado, temos a preocupação da lesão de Bá e da ausência de um lateral direito de raiz. E agora vem um jogo complicado para a Taça, pois não nos podemos esquecer que a Taça é sempre complicada e obrigará assim a Bruno Lage a jogar com um jogador de recurso nessa mesma posição. Mas enfim, Bruno Lage ainda tem quase uma semana para preparar essa partida e de certo já começou a pensar no plano para a mesma. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!